Fala aí, meus amiguinhos, segundo A, segundo B, segundo C e segundo D do Colégio Galois. Tô com saudade de vocês. Bom, agora pega a sua apostila aí, apostila 2, página 183, que eu vou resolver os exercícios tanto de sala quanto de tarefa. Vamos lá, é rapidão, vamos estudar. Vamos lá então, meninos, exercício 1 da página 183 da sua apostila 2. Lembrando que esse assunto, né, como eu disse na teoria, já foi visto nas aulas de química, né, principalmente aí no primeiro ano. Então vamos lá. Um estudante teve a curiosidade de saber qual é a massa de oxigênio puro e qual é o número de átomos existente num recipiente de 2,46 litros, quando submetido à pressão de 1 atm e à temperatura de 27 graus Celsius. Para tanto, solicitou sugestões a seu professor de física, que lhe deu algumas aulas sobre o comportamento térmico dos gases, e estas informações: o gás é diatômico e a notação científica do átomo de oxigênio é O168. 16 aqui é o número de massa, né? Além disso, o professor lhe forneceu os valores de algumas constantes, como o número de Avogadro, constante universal dos gases. Então, vamos descobrir o que o estudante encontrou. Mas é um problema, principalmente para você usar a equação de Clapeyron. Veja, você sempre utiliza a equação de Clapeyron para achar uma variável de estado num certo instante, num certo momento. Veja, não houve aqui uma transformação gasosa. Quando ocorrer uma transformação de um estado para outro, aí você usa a lei geral dos gases perfeitos, igualando PV sobre T no estado 1, PV sobre T no estado 2. Como aqui se refere a um único estado, você então aplica a equação de Clapeyron. Um cuidado que você tem que ter ao aplicar a fórmula de Clapeyron é a unidade que vem aqui, o R. Então vamos conferir. Ó. O R, esse 8,2 vezes 10 a menos 2, é o famoso 0,082. Ó, ATM para pressão, litro para volume, que já estão nessas unidades. Ó, pressão 1 ATM e volume 2,46 litros. Então não precisamos mudar as unidades, basta preencher. Bom, o restante aqui, o R, outra coisa importante que você deve lembrar é a temperatura, sempre em Kelvin, né? Tanto a equação de Clapeyron como a lei geral dos gases perfeitos, temperatura absoluta, então 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. Pessoal, fazendo essa continha dá 0,1 mol. Daí para frente é só fazer a regra de 3 conhecida da química. 1 mol tem 32 gramas, lembrando que o oxigênio, o número de massa é 16, mas a molécula é O2, né, diatômica. Então, a massa atômica do oxigênio, 32 gramas. Então, 1 mol está para 32, 0,1 mol x. Nós vamos descobrir, então, 3,2 gramas. Né? Então, já deu para desempatar aqui. Agora, como que a gente acha o número de átomos? Vamos fazer para o número de moléculas. Veja bem, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. 1 mol, então, vai ter quanto? Então, eu fiz a continha aqui, é só dividir por 10, 6,02 vezes 10 a 22 moléculas. Mas veja, moléculas de O2. Ele quer saber o número de átomos. Eu sei que cada molécula de O2 tem 2 átomos de oxigênio. Portanto, eu tenho que multiplicar esse número por 2 e vou descobrir o valor do número total de átomos, 12,04 vezes 10 a 22, como está aqui na resposta. É um pouco fora do padrão aqui da notação científica. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta do primeiro, letra C. Vamos fazer mais um. Exercício 2 da página 183 sobre transformações gasosas. Os gráficos abaixo ilustram transformações termodinâmicas de uma massa constante de um gás ideal, relacionando as variáveis de estado termodinâmico, pressão, volume e temperatura. Dos gráficos acima, aqueles que podem representar os processos isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Então, vamos resolver. Pessoal, ao analisar transformações gasosas, então, fique esperto com a lei geral dos gases. PV sobre T é uma constante. Vamos analisar a primeira transformação, que ele diz ser isotérmica. O que é isotérmico? A temperatura tem que ser constante. Olha como é que eu analiso o gráfico. Bom, PV sobre T é uma constante. Se a temperatura é constante, elimina ela da equação, vai ficar só PV é igual a constante. Ou seja, a pressão é a constante dividido pelo volume. Pessoal, que tipo de função matemática é essa?
Lembra, é uma função inversamente proporcional, por isso o gráfico tem que ser uma hipérbole. Então vamos lá, se eu tenho um gráfico PV, ó, PV aqui não é, aqui não é, aqui é, aqui não é e aqui é. Né? Então tem que ser pressão-volume, né? Ó, pressão-volume, aqui tem pressão-volume. Mas qual é a curva característica da função inversamente proporcional? Seria uma hipérbole e, portanto, o número 3. Tranquilo? Vamos ver mais um. Isobárico, a pressão é constante. Vamos fazer a mesma análise, PV sobre T é uma constante. Pressão constante, vamos tirar ela da fórmula? Vai ficar V sobre T constante. Aqui você vê facilmente que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se nós temos um gráfico volume e temperatura no eixo, vamos procurar? Tem que ser uma reta, né? Ó, volume e temperatura, esse não é. Volume e temperatura, esse não é. Esse também não. Esse é. Ó, veja, volume em função da temperatura, função linear, uma reta, tá vendo? Então, esse gráfico número 4 pode representar ou representa a transformação isobárica. E por último, isovolumétrico. O volume é constante. Vamos fazer o mesmo procedimento. Tira o volume, P sobre T constante, multiplica cruzado. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, no gráfico P em função de T, vamos procurar. P em função de T, pode ser esse. P em função de T, pode ser esse. Aqui não e aqui não. Só que é uma função diretamente proporcional. Então, tem que ser uma reta. Então, o gráfico número 2. Tranquilo? Então, para você analisar os gráficos, faz isso. Ó. Tira a variável estado, né, que é constante, e com isso você analisa o que sobra para falar se o gráfico é uma reta, se é uma hipérbole e assim por diante. É óbvio que se eu procuro uma transformação, por exemplo, isotérmica, se eu tenho o eixo da temperatura, se tiver uma reta aqui, ó, mostrando que a temperatura é constante, logicamente poderia ser, né? Mas não tem nenhuma possibilidade dessa forma. Por isso a resposta é a letra C. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais um. Exercício 3, ó, quando um gás ideal numa transformação isovolumétrica tem sua temperatura variando de 20 a 40 graus Celsius, é correto afirmar? Vamos ver o que acontece. Pessoal, isovolumétrica. Então, isovolumétrica, o que nós vamos fazer? Cortar o volume, V1 vai ser igual a V2. Então, muita gente imagina assim, olha, eu dobrei a temperatura. Isso aqui é um erro muito comum, ó. Se eu dobrar a temperatura T2, eu vou ter que dobrar a pressão P2. Olha só, aqui na fórmula isso é verdadeiro, mas só vale para a temperatura em Kelvin. Repita comigo, você que está me ouvindo aí, ó. Kelvin é a temperatura absoluta, tá? Grifa isso em algum lugar para você não esquecer. Então, quando ele te dá o aumento em graus Celsius, a primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir as temperaturas para transformar em Kelvin. Então, cuidado com essa análise em Celsius, tá? Tanto a lei geral quanto Clapeyron, temperatura em Kelvin, Kelvin, não esquece disso não. Muito bem. Quando eu substituir os valores, ó, 20 mais 273, 40 mais 273. Veja que não deu uma diferença muito grande na pressão, né? Ó. Então, 313 dividido por 293, a pressão P2 é 1,068 da pressão P1. Vocês entenderam a conta aqui, ó, 313 é essa continha de cá, 293 é essa de cá, e eu isolei o P2. Pessoal, percentualmente o que aconteceu? Multiplica aqui por 100%, ó. Então, vezes 100, um aumento de 6,8%. Resposta, letra C. Bacana? Vamos fazer mais um. Esse aqui é muito fácil, ó. É aquele exercício do gráfico que eu falei para vocês que já tem na cara. Olha só. Um gás ideal sofre um processo isotérmico. Então, a temperatura é constante, saindo do estado A e chegando no estado B. Como fica a representação do diagrama? T em função de V. Veja, ele não quer o diagrama PV. O diagrama PV é aquele do exercício anterior que daria uma hipérbole. Aqui ele quer o diagrama T em função de V. Então, ficou fácil. Se você sabe que a temperatura é constante e um dos eixos já é a temperatura, basta ver qual é o gráfico que a temperatura permanece constante. Veja a letra B, a temperatura que está variando. Aqui a temperatura varia, aqui a temperatura varia. O único gráfico que a temperatura não varia, de A para B na transformação, é a letra A.
Então esse aí é bem tranquilão, bem facinho, né? Vamos fazer mais um. Vamos que vamos, exercício 1 da página 184, agora os exercícios tarefa. A figura representa duas isotermas de uma mesma quantidade de gás ideal, correspondente às temperaturas absolutas T1 e T2. Qual é a razão T1 sobre T2? Então, muito bem, ó, vamos comparar aqui esses dois estados, aplicando mais uma vez a equação geral dos gases perfeitos. Pessoal, estou comparando esse ponto 1 com esse ponto 2. Veja que o volume é o mesmo, né? Que ele chama aqui de V0. Então, o volume V0 é o mesmo, nós vamos poder cortar. No estado número 1, no ponto número 1, a pressão é P0. E no estado 2, na temperatura 2, a pressão é 4P0. Então, substituir aqui P0, 4P0. E a razão das temperaturas que nós vamos descobrir. Muito bem, dá para cortar o P0 e o V0 dos dois lados. Pronto. Qual que é a razão que ele quer? T1 sobre T2. Passo o T1 para cá, passo o 4 para baixo e achei que a razão é 1 sobre 4. Tranquilo? Então, a temperatura do estado 2 é 4 vezes maior que a temperatura do estado 1. E veja, resultado já era esperado. Quanto mais afastada a isoterma do eixo, maior é a temperatura que ela representa. Tranquilo? Resposta letra D de dado. Vamos mais um. Exercício 2, um freezer é programado para manter a temperatura em seu interior a menos 19 graus Celsius. Ao ser instalado, suponha que a temperatura ambiente seja de 27 graus Celsius, considerando que o sistema de fechamento da porta a mantém hermeticamente fechada. Qual será a pressão no interior do freezer quando ele tiver atingido a temperatura para a qual foi programado? Então, muito bem. Nós vamos ligar o freezer de 27 graus Celsius, vai ocorrer um resfriamento, ele vai a menos 19. Então, o que vai acontecer com a pressão do ar lá dentro? Pessoal, o freezer ao fechar vai manter o volume constante, né? Ele é totalmente fechado, então o volume constante. Então, vamos lá. Aplicando a lei geral dos gases perfeitos, eu vou cortar o volume, V1 e V2 cancelam. É o mesmo volume com o freezer fechado. O ar está submetido lá dentro. Volume constante. Colocando o que nos resta aqui, P1 sobre T1 é o que sobrou, P2 sobre T2. Qual é a pressão inicial? 1 atm. O ar estava submetido à pressão atmosférica normal, ao nível do mar. Temperatura inicial, 27. 27 mais 273, 300. Já está acostumando, né? Tem que passar para Kelvin. Kelvin, não esquece do Kelvin. P2 é o que eu desejo. E a temperatura, o que eu fiz aqui? Menos 19 mais 273, dá 254. Agora é só finalizar o exercício fazendo essa continha. 254 dividido por 300 dá aproximadamente 0,85 atm. Resposta, letra C. Bacana? Vamos lá, está terminando. Exercício 3 da página 184. O movimento de uma parede móvel de um recipiente contendo um gás ideal reduziu o seu volume para metade do valor inicial, e a temperatura, que era de 250 Kelvin, passou para 500. Utilizando-se a equação dos gases ideais, pode-se afirmar que essa redução, o que aconteceu com a pressão? Após essa redução, né? O que vai acontecer com a pressão? Muito bem, mais uma vez, só usar a equação geral dos gases. Agora não teve nada constante, né? A gente tem que substituir a equação inteira. P1, V1, e a temperatura inicial 250 Kelvin. O que vai acontecer do lado de cá? Ele quer que você ache a pressão P2. O volume V2 é a metade do valor inicial. Então, eu coloquei aqui 0,5 V1. E a temperatura T2, 500 Kelvin. Já está em Kelvin, né? Que é uma raridade. Pessoal, corta a variável aqui, corta V1. E agora é só ajeitar a continha. Isolando pressão P2... Ó, 250 com 500, sobra 2 aqui embaixo, né? Multipliquei cruzado, vai ficar 2P1 dividido por 0,5, ou seja, a pressão P2 é 4 vezes a pressão P1. Ou seja, a pressão P2 quadruplicou. Tranquilaço? Letra C. Pessoal, e o último dessa série, exercício 4 da página 184, a evolução de um gás ideal é dada pelo gráfico. Então, tem aqui uma sequência de transformações. A temperatura em A é de 400 Kelvin e em C é 1200. Os valores da temperatura e da pressão em B. Como é que a gente faz isso? Pessoal, mais uma vez, vamos praticar aqui a equação geral dos gases perfeitos. Veja que eu tenho informações de A para B
que nos permite calcular a temperatura já do ponto B. O que a gente pode cortar? Veja que de A para B é a mesma pressão. PA é igual a PB. Você vê isso no gráfico. Então, podemos cancelar. O volume VA, basta olhar aqui no gráfico. 4. A temperatura 400, ele deu no texto. O volume VB, 8, dividido pela temperatura TB. Muito bem, só fazer a continha. 800 Kelvin a temperatura do B. Beleza. Agora, vamos fazer uma comparação de B com C. Muito bem, o que ficou constante de B para C? De B para C, o volume é o mesmo, 8 litros, não houve alteração no volume. Cortamos então o volume. A pressão no ponto B, quanto que vale a pressão no ponto B? É a pergunta do exercício. A temperatura 800, a pressão no ponto C, você pode ver no gráfico, ó, 6 atm. E a temperatura em C, ele deu no texto, 1200. Tá vendo? Só fazer uma interpretação. O exercício agora é resolvido em 2 etapas, a pressão em B, 4 atm. Olha o perigo, né? Que é bem, parece que é metade, né? Parece que é 3 se você fosse chutar, nem tem alternativa aqui, né? Mas tem que tomar cuidado com os gráficos. Pessoal, resposta letra E. Muito bem, então essa é a primeira etapa, espero que tenham compreendido. Continuem fazendo exercícios, é uma matéria muito importante tanto para a química e para a física, que nós vamos aproveitar bastante nas aulas de termodinâmica. Então, até a próxima aula de resoluções. Um abraço para vocês, bons estudos!